Salve, salve, galerinha, tudo bem com vocês? Então, galerinha, tivemos, né, ou era para termos a final entre Carlos Alcaraz e Jannik Sinner pela final de Cincinnati. O jogo durou 5 games, né? O Jannik Sinner acabou abandonando ali, mais ou menos, no 3-0 Alcaraz, né? Quando ele faz a segunda quebra. A gente já percebia que o Sinner já estava mal, né? O Sinner, ele não perdeu nenhum set durante o torneio, né? E ele começou muito devagar, muito sem energia, né? Como foi comentado bastante na transmissão. E é uma pena, né? Uma pena que um jogo que tinha uma grande expectativa, né? Como, né, está criando, né, todo o confronto entre eles, está gerando bastante expectativa, acaba desse jeito, entendeu? Porém, né, o Carlos Alcaraz não tem nada a ver com isso e ele consegue aí ganhar mais um título na carreira. O Alcaraz também, né, falando um pouquinho da semana dele, né, porque não tem muito o que falar sobre o jogo, teve mais dificuldades, né, para chegar a essa final, né, contra o Sinner do que o próprio Jannik Sinner. Ele teve um jogo ali contra o Rublev que foi decidido no detalhe, né. O Alcaraz também oscilou bastante, né, durante a semana nos seus jogos, como é mais de costume, né, do Carlos Alcaraz. Mas mesmo assim, né, ele foi ganhando seus jogos, foi enfrentando as dificuldades. E no jogo de hoje, né, se o Sinner tivesse aí em plena forma, né, em plenas condições, e eu não colocaria ali o Sinner como tão favorito assim, né, para vencer esse jogo. O Alcaraz ia dar muito trabalho, né, ia vender muito caro esse jogo. Porém, né, o que a gente viu aí foi que o Sinner, né, ele até comentou, né, que durante a noite passada ele passou mal, né, coisa do tipo, e acabou ali entrando no sacrifício em quadra, né, e conseguiu ficar apenas 5 games nessa final de Cincinnati. Uma pena pro público, né, porque o ingresso não deve ser barato, né, para você assistir uma final de Masters 1000, né, mas fazer o que, né, a saúde do cara, entendeu? O Sinner ali, né, ficou até emocionado, pediu desculpa, né, mano? Mas enfim, cara, é competição, é esporte, enfim, e são seres humanos ali, né, e acontece. Bom, galerinha, já que a gente não tem muito para falar sobre o jogo, né, só dar os parabéns aqui pro Carlos Alcaraz, vamos falar aqui um pouquinho aqui sobre os números, né, porque cada vez que esses dois se encontram, a estatística, né, muda bastante. Esse jogo aqui, entre eles, foi o jogo de número 14, né, entre Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Eles têm aí, né, mais ou menos, o Alcaraz tem 22 anos, né, o Sinner tem 24, já se enfrentaram bastante, né, então já é sim uma realidade já há algum tempo. Desses 14 jogos, o Alcaraz venceu 9 e o Sinner até o momento venceu 5. Esta final de hoje foi a sexta final entre eles, então você vê ali que tem 14 jogos entre eles, né, e quase a metade foram finais. O Alcaraz também lidera, né, com essa vitória de hoje. Se o Sinner vence, o Sinner empataria com o Alcaraz, né, 3 finais para cada um. Porém, né, com a desistência de hoje, o Alcaraz alcança aí a sua 4ª vitória em finais contra o Jannik Sinner, e o Sinner possui apenas 2 finais vencida em cima do Carlos Alcaraz. E neste ano é a 4ª vez que os dois se enfrentam e é a 4ª vez em finais, né? Eles disputaram a final ali de Roma, Masters 1000 de Roma, depois, né, aquele jogo épico lá em Roland Garros, a final de Wimbledon e agora a final de Cincinnati. Dessas 4 finais, né, o Alcaraz venceu 3 e o Sinner apenas uma. Outro dado interessante, né, entre Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, que esse jogo, né, foi a primeira derrota, né, do Jannik Sinner em quadras duras em quase um ano. Né? Tudo bem, né, que tem as circunstâncias, né, que o Sinner não estava 100% e tudo mais, mas ali no papel vai contar como derrota. E a última vez que o italiano tinha perdido um jogo em quadras duras foi na final de Beijing do ano passado, né, pro próprio Alcaraz, né. Agora falando um pouquinho dos números do Alcaraz, né, esse foi o 6º título do Carlos Alcaraz no ano, né, tá sendo um ano incrível para ele. Foi o 3º Masters 1000 que ele ganhou no ano, né, então juntando tudo, né, ele tem 22 títulos na carreira, sendo que 8 desses 22 foram Masters 1000. Sendo que, detalhe importante, o Carlos Alcaraz já conquistou 6 Masters 1000 diferentes. Lembrando, né, que ao decorrer da temporada a gente tem 9 torneios, né, de Masters 1000. A gente tem lá, começa com Indian Wells, depois Miami, depois ali passa a temporada do Saibro, com Monte Carlo, Madrid, Roma. Depois ali a gente tem agora, né, o Canadá, que já foi, agora Cincinnati, depois Xangai e Paris. Então a gente tem 9
de torneios, né, de Masters 1000 durante o ano, e o Alcaraz já conquistou 6, né, desses torneios, dos 9 que é disputado aí durante o ano. Só o Novak Djokovic já conquistou todos os Masters 1000, né, inclusive o Djokovic conquistou 2 vezes, né, já ganhou títulos em torneio Master, né, em cada uma 2 vezes. O Alcaraz pode ser, o Sinner também, né, mas o Alcaraz está mais próximo aí de, junto com o Djokovic, ser aí os 2 únicos jogadores aí na história a conquistar todos os títulos de Masters 1000. Agora, aí, semana que vem já começa o US Open, né, o torneio, o último grande slam da temporada, né, nesse calendário maluco, né, que a gente tá tendo aí de tênis. Colocaria o Sinner como favorito, não tem como, né, o cara aí é um número no mundo, tirando o Alcaraz ali, que tá incomodando ele bastante, não dá pra você colocar o Alcaraz como favorito, por mais que ele tá tendo vitórias em cima do Sinner, não dá. Então, para esse US Open, eu colocaria, né, o Jannik Sinner como favorito, né, ele, se ele vencer, né, esse US Open, ele vai ser o primeiro jogador a defender um título, né, de US Open desde o Roger Federer, que ganhou lá de 2004 até 2008, né. Depois, né, do Federer, nenhum outro jogador conseguiu ali vencer e defender, né, no ano seguinte o seu título do US Open. Enfim, mais um jogo, mais um capítulo escrito aí por Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Foi do jeito que a gente gostaria de ver, né? Principalmente numa segunda-feira, mas é o que é. A história foi escrita no dia de hoje, né? Entre eles dessa maneira. Agora vamos ver o que vai acontecer no US Open.